Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje vamos fazer aqui mais um vídeo com uma conversa, porque não é uma entrevista, porque é mesmo uma conversa, porque é para ser fluida e informal com o Luís Perdigão. Olá Luís, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? O Luís vai falar aqui connosco, especialmente comigo, mas depois nós também vamos ter isto com o chat ao vivo, porque podem ir comentando também. Vamos falar aqui do hobby numa perspectiva da entrada no hobby. Ou seja, para já, o que é isto do hobby, o que é que são as coleções de jogos, o que é que existe, como é que podemos lidar com isto, porque por uma conversa que tivemos anteriormente, pareceu-nos ser aqui um bom tema para abordar, uma vez que, apesar de estar em crescimento, isto em Portugal ainda é uma coisa pequena, não é? Comparada com outros mercados. Sim, eu calculo que o maior mercado de jogos de tabuleiro no mundo seja o norte-americano, não há dúvida. Depois, o segundo, não sei se será o Brasil, porque também é um país com muitos habitantes. A nível europeu, suponho que o maior, não tenho essa estatística de cor, será o mercado alemão e depois provavelmente o francês. E depois é a grandeza em termos de número de consumidores, a grandeza em termos de número de jogos editados. Pronto, que seguramente nos Estados Unidos isso supera, e depois é a grandeza em número de qualidade, que é um debate que, em termos de qualidade, que é um debate que não dá para ter aqui, aquela discussão do Ameritrash e os euros e por aí fora, que é uma distinção que eu também não concordo, mas é um hobby que talvez em Portugal ainda não esteja assim muito difundido, embora a ideia que eu tenho também, e o Miquel corrigir-me-ás, é que, independentemente da pandemia, é um hobby que tem estado em franco crescimento, seguramente nos últimos 10 anos ou mais. É a ideia Sim, que eu sim, tenho. sim. Acho que a pandemia teve os seus efeitos, como é, obviamente, especialmente na produção e distribuição e afins e todas essas coisas, mas parece-me que a vontade de jogar, pelo menos essa, não decresceu. Estavas a falar também de mercados e também é importante aqui ter em consideração o poder de compra, não é? Porque provavelmente alguns poderão ser maiores, porque nos países há mais poder de compra do que noutros, não é? E parece-me que isso afeta também um pouco aqui o nosso mercado português. O poder de compra não é assim tão alto, não é? Concordo, acho que, em primeiro lugar, o IVA dos jogos devia baixar de 23% para 6%, como tem os livros, não é? Penso que os livros também têm 6%, ou seguramente 13%. Agora não sei dizer de cor a taxa ativa dos jogos, mas acho que devia baixar como um estímulo para a venda desses bens, pelo menos em Portugal, porque são bens culturais, são bens que hoje em dia nos colocam em contacto uns com os outros, dinamizam as relações sociais e familiares, digo eu, e portanto é chato que um jogo tenha um valor de IVA tão alto, embora calculo que nos países europeus, e no que vejo quando compro jogos lá fora, é essa a taxa de IVA, mas acho que podia ser baixada. Agora, sim, o poder de compra é uma questão extremamente relevante, até porque se tu vires o preço dos jogos em dólares e fores fazer depois a paridade e vais ver-os comprar cá em Portugal, ou mesmo comprar online, mas para te chegar cá, ainda tens os portos, e vais ver que a paridade, digamos assim, não compensa. Portanto, os jogos para nós, europeus, são caros e para países que é uma discussão económica, que têm menor poder de compra, ainda serão mais caros. E, sim, e se compararmos, por exemplo, com Espanha aqui ao lado, por vezes vemos edições espanholas até a preços mais reduzidos e, por exemplo, também em França a mesma coisa. Muitas vezes comprei jogos em França porque eram mesmo mais baratos comprados diretamente numa loja. Estou a falar sem descontos, sem nada. O preço de venda ao público normal. Por vezes é espantoso, mas é verdade. E se depois pensarmos nos salários, onde a média de salários desses Claro. países, se fizermos a comparação, de facto os jogos são muito mais baratos lá. Muito mais Tens baratos. cá um poder de compra que, se calhar, assim, empiricamente, eu diria que é 20% menor. No mínimo, não é? No mínimo, sim, No mínimo. é um número empírico, não é? Então, mas começámos isto logo a falar do conteúdo. E eu não acabei por fazer a pergunta que faço sempre a quem vem aqui falar comigo, que é, então Luís, quem és tu? Ok, então, o meu nome é Luís Nuno Perdigão, como vem aqui, sou alentejano, se não deram por isso iam dar mais tarde ou mais cedo, nasci em Évora em 1968, depois vim para Lisboa estudar, acabei de retirar o curso cá, ficar por cá a trabalhar e sempre gostei de jogos de tabuleiro. Em criança jogava, quando podia, como podia, estamos a falar de jogos que havia nos anos, sei lá, na segunda metade dos anos 70, em 75 tinha eu 7 anos, e depois um belo dia
ouvi falar dos jogos modernos por interposta pessoa e tive curiosidade em jogar, apercebi-me que os jogos tinham evoluído muito e quem acabou por me introduzir a sério, obrigado, neste hobby fantástico foi o Gustavo Gonçalves, que penso que conhecerás e que tem também uma página no Instagram muito gira com fotos de jogos que ele tira, e foi a partir dele que apercebi-me que ele, já não sei como, que ele gostava dos jogos, de jogos modernos, e tinha uma ludoteca, e comecei a falar com ele sobre isso e pronto, e fiquei logo com o bicho, por de facto que é um excelente hobby, gostei imenso, acho que há jogos fantásticos para todos os tipos, para todas as bolsas, para todas as idades, e fiquei, aderi a este hobby que de facto é fantástico, não posso dizer outra coisa. Ou seja, já acabaste por falar aqui um pouco do teu percurso, mas quais é que foram assim os jogos pelos quais tu começaste? Começaste a jogar quais? Assim, se te lembras? Olha, o primeiro jogo que comecei a jogar foi o Ticket to Ride. Joguei inclusivamente com o Gustavo e a esposa, se não estou em erro. Depois lembro-me de ter jogado o Ticket to Ride Nordic Countries na Leiria Con para aí em 2018, se não estou em erro, que eu acho que foi a 2018 e 19 ou a 17, 18, que agora estou desincronizado com isto da pandemia, e lá também joguei com eles, e lembro-me que um dos primeiros jogos, e foi o que me lançou no hobby, foi o Ticket to Ride. Lembro-me de ter comprado um jogo na altura bastante badalado, que não gostei e depois acabei por vender. Olha, a um senhor que depois vi também na Leiria Con, foi o Fury of Dracula, a terceira edição, aquele Hidden Movement, ainda hoje em dia é um jogo famoso e conhecido. É um clássico, é um clássico. Sim, depois teve uma reedição da WizKids com umas minis pintadas e por aí fora, se não estou em erro, e é um clássico, mas esse não gostei, acabei por vender. Mas no fundo estou no hobby moderno, em parte graças ou em grande parte graças ao Gustavo Gonçalves, e depois na outra parte graças ao Ticket to Ride. Eu lembro-me que nós numa Leiria quando jogámos Village, não foi? Foi, lembro-me perfeitamente, adorei, achei giríssimo, dominaste completamente o jogo e acho que éramos 4, fiquei salvo erro num honroso penúltimo lugar, mas os jogos, pronto, não se jogam para ganhar, jogam para nos divertir. E achei esse jogo giríssimo. Na altura jogámos a versão base, não tínhamos expansões nem nada, nem sei se já tinham saído na altura. Adorei, foi muito giro jogar contigo, mas levei uma coçazinha das antigas. Eu acho que estava a jogar com a minha esposa também, que ela também gosta bastante do jogo. Já não me recordo, éramos 3 ou 4, foi muito giro. Eu acho que sim, sim. É um jogo que nós gostamos muito e recomendo. É daqueles que tem um design de um aspecto antigo, é barato porque tem componentes baratos, mas aquilo proporciona experiências muito interessantes. Aliás, não é em todos os jogos em que os nossos trabalhadores morrem, não é? E depois isto gera uma dinâmica muito especial, gerando também alguns sentimentos que podem ser duais, não é? Que nos dá pena, que nos condiciona a jogar. Eu acho que é fantástico o jogo por isso. Joguei muito giro. É um jogo para adultos. Acho que é um jogo para adultos. Não é assim um jogo para crianças. Não recomendaria uma coisa daquelas. E o casal Marcos e Inga Brandt têm vários jogos. E olha, também os encontrei no Leiria Con. Pronto, que existe graças aos esforços da Asteriscos, não é? Não se conhece a história do Leiria Con, mas pronto, sei que estão ligados. E lembro-me que ele depois autografou a caixa que ele veio de propósito, um dos meus jogos favoritos, que é o Rajas of the Ganges, que acho que tem uma edição portuguesa, acho que se chama só Ganges em português. Sim, se chama Rajas dos Ganges, não é? Que é um jogo que eu adoro, não é propriamente de entrada, mas gosto imenso e tenho uma cópia autografada pelo casal Brandt. Sim, a Leiria Con é organizada pela Spiel Portugal, foi assim que começou. Asteriscos, através dos board gamers de Leiria, nós damos só uma ajuda, quer dizer, já há uns anos que damos uma ajuda, especialmente na dinamização dos espaços mais, lá está, de jogos de introdução, que é um pouco aquilo que nós estamos aqui a falar, para dar um apoio a quem vem de novo e quem precisa de algum apoio para começar a jogar. Mas sim, por exemplo, se não fosse também a Leiria Con, eu não estaria no hobby hoje, porque fui uma vez por acaso, já sei lá, há 11 anos talvez, ou mais, e depois aquilo abriu-me as perspectivas e fez-me relembrar a magia de quando eu jogava Magic the Gathering a sério. Portanto, também joguei, mas não competitivamente. Não, e olha, até adiantando um pouco a ordem de trabalhos, para mim o melhor sistema para
para começar a construir uma coleção de jogos é jogar e em sítios como a Lariacon. Nunca mais fui o mesmo desde que fui a Lariacon, foi logo para aí no ano em que comecei a jogar, portanto calhou mesmo muitíssimo bem, ou no ano seguinte, isso já não sei dizer mas se não fosse a Lariacon, também não estava aqui hoje como hobbyista dos jogos de tabuleiro e com o gosto que tenho e as pessoas que conheci lá e que depois acabei por travar também, que fiquei amigos no Facebook e por aí fora. Foi fabuloso e até te posso dizer mais. É isso, se não fosse a Lariacon eu não seria agora o jogador super satisfeito no hobby e super feliz que sou hoje em dia, isso posso-te garantir. Olha, só uma coisa que eu acho que é muito curioso da Lariacon, da comunidade no geral e daquilo que isto proporciona é que numa época em que tantos extremismos e esta coisa da sociedade dividida em trincheiras, não é? Cada um no seu lado a atacar o outro, a procurar coisas que nos dividem, é tão fascinante como esta comunidade e estes jogos nos aproximam e as pessoas são todas tão amigáveis no fundo. Eu nunca vi nenhum problema neste tipo de encontros e nesta comunidade, e as pessoas são super amigáveis e amistosas, e ensinam jogos e partilham conhecimentos e afins. É mesmo, não sei, eu quando vou para uma coisa destas fico com a sensação de que estou num sítio melhor do que a realidade. Não sei se tens esse sentimento também. Tenho os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, são um escape para sairmos das rotinas, das vidas de trabalho, das nossas rotinas todas pessoais e profissionais e familiares. E sim, concordo perfeitamente. É um escape no sentido muito positivo da palavra e tem de facto esse traço que é fabuloso, que a comunidade é super amigável. Uma pessoa no Lariacon, posso jogar convosco? Sim, olha, senta-te aí, bora jogar, olha, sou o Luís, olha, sou fulano, tal, sim senhora. Pá, eu nunca joguei isto, não faz mal, e também não, bora ver as regras, é assim, assado, e tem uma coisa muito gira, que é os hobbyistas dos jogos de tabuleiro adoram trazer, que é o meu caso também, trazer novas pessoas para o mundo, para o hobby dos jogos de tabuleiro. Isso é muito giro para quem quer entrar, dando os seus passos timidamente, embora no meu caso timidamente porque não conhecia o hobby, não por uma questão de personalidade, e depois, pronto, porque é uma comunidade muito aberta, e todos nós gostamos de explicar os jogos às pessoas que ainda não jogam ou que jogam pouco e trazer novos aficionados para o hobby. Foi um fator preponderante também para, como eu te digo, hoje ser um hobbyista tão realizado e tão feliz. Porque há hobbies que a gente começa e depois farta-se, não gosta, não era bem assim, sai, entendes? E não foi nitidamente o caso. De facto, deste eu não conheço ninguém que tenha saído depois de entrar, não me lembro de nenhum caso, sinceramente. Pronto, é um bilhete só de ida. Provavelmente. Mas antes de perguntar o que é para ti isto como um hobby, eu queria saber quais é que eram os teus jogos preferidos para enquadrarmos, porque existem muitos jogos diferentes e por vezes isto acontece muito a mim, que é informações, aulas ou afins, ou quer que seja, quando uso estes jogos com alguém ou quando interages com públicos que nós consideramos que são fora do hobby, é muito normal as pessoas dizerem-me, eu adoro jogos de tabuleiro, mas depois quando vamos a conversar sobre isso, não são os jogos de tabuleiro que eu tenho em mente, por exemplo. Por isso, então, quais é que são assim os teus preferidos? Porque acho que importa clarificar isto. Pronto. Então, é assim. De repente, eu diria que os meus jogos favoritos, em nenhuma ordem em particular, são o Azul, o primeiro de todos, que ainda para mais é dedicado à minha terra, visto que é baseado em Évora e no Palácio do Manuel em Évora, por isso, mas não é por causa disso que é o meu favorito. Gosto imenso do jogo, acho que é fantástico para jogar com pessoas novas no hobby, e ainda hoje em dia me realizo muito a jogar o Azul. Também gosto muito, também já disse, nos meus favoritos é o Rajas enfim, o Ganges, ou Rajas of the Ganges, na versão com o nome inglês. Outro que também gosto imenso é o Codenames, o Código Secreto, tanto um quanto tanto o dueto quanto o outro, porque anima qualquer serão, a pessoa ri-se imenso a jogar aquilo, é super descontraído, é quase mais uma atividade do que um jogo, mas pronto, é um jogo de tabuleiro. E depois gosto de alguns jogos que foi o meu gosto, que foi crescendo e evoluindo, e alguns até deixei de gostar com o passar do tempo, o que também é normal. Mas um que gostei sempre desde o princípio e tenho, e gosto imenso, é o Century, a Rota das Especiarias.
que é fabuloso, também gosto imenso. O Ticket to Ride também, recomendo o Europe, o Europa, porque acho ainda mais giro do que o Ticket to Ride original dos Estados Unidos, e também diz-nos mais enquanto europeus. Pronto, e já tens aqui 4 ou 5 seguramente dos meus favoritos. O Concórdia também, acho fabuloso. E tive uma experiência muito gira relativamente ao Concórdia no Lariacon, e portanto é um jogo que ainda tenho mais afeição por ele. Deixa-me adivinhar, jogaste com o Mark Hertz. Joguei com o Mike Hertz. Ele de facto apareceu lá, tinha saído a expansão Venus, que é cooperativa, então jogámos 3 equipas, eu e ele, contra mais 2 outros jogadores, mais 4 aliás, mais 2 equipas, e depois ganhámos, graças a ele. Foi super giro. Portanto, até pus um post no Facebook que é: melhor do que jogar Concórdia, é jogar Concórdia em equipa, e melhor do que isso com o criador do jogo. E assim foi fenomenal. São experiências muito giras que não consegues ter em mais lado nenhum. Exatamente, isso é outra das vantagens da Lariacon, é que muitas vezes estão lá os autores. Sim, foi fenomenal. Depois tive uma vez a conversa com o Paul Grogan como é que chama aquele canal dele que ensina a jogar, que é fabuloso. Fui filmado a sair de uma sala de Lariacon pelo Rado, ele apareceu com a sua handycam e eu ia a sair e fiz assim adeus à câmara, mas pronto, sou eu. Pronto, e são experiências fantásticas, e o Concórdia é de facto um dos meus jogos favoritos. Muito bem, gosto muito do Concórdia também. Por acaso ainda tenho aí para experimentar a expansão dos peixes, que ainda não experimentei, penso que é da Córcega, salvo erro, e o modo solo, que saiu este ano em Essen. O modo solo comprei em dezembro. Ainda não experimentei, tenho de experimentar assim que possível. Então, falámos aqui de alguns jogos, então tu conseguirias definir, ou porque é que isto é um hobby? Consegues falar alguma coisa sobre isto? Como é que nós explicamos às pessoas que isto é eu acho que eu tenho a certeza que é um hobby, e gostava de saber a tua opinião, parece-me que também, porque já referiste a isto como hobby. Como é que nós explicamos às pessoas que isto é um hobby, porquê, como, o que é diferente das outras atividades, provavelmente com jogos que não são hobby? Eu entendo que é um hobby no sentido que é uma coisa que nos dá satisfação, temos gosto, e é um escape, como te disse, para a nossa vida cotidiana e comum. Mas é um hobby especial porque estamos em contacto com as pessoas, nós jogamos com as pessoas, até pode ser em encontros e por aí fora, ou em casa, ou entre amigos, entre família, e é muito giro porque é um hobby que não é passivo, é ativo. Nós estamos a jogar, nós estamos a interagir, nós estamos a querer ganhar cooperativo ou competitivamente, e essa dinâmica é muito engraçada, porque se eu estou a ler sozinho, é um hobby que tenho. Se estou a jogar videojogos, também tenho esse hobby, também muitas vezes quase sempre estou a jogar sozinho. Se vou ao cinema, vou com pessoas, mas estou passivamente a ver o filme em causa. Ali não, tu estás ativo, estás a pensar, estás a interagir, interações que se quer obviamente que sejam positivas, tu estás a construir aqueles momentos de hobby. Eu quando leio um livro, leio aquilo que já tenho, que o escritor fez, adoro o livro, por aí fora. Ali tu estás a construir os momentos. Evidentemente, Micael, que o jogo não foi feito por mim, foi comprado, foi adquirido, tive que ler as regras, explicar. Mas até o explicar as regras não dá gosto, trazer pessoas para o hobby dá gosto. Portanto, é um hobby muito completo, porque é muito aprazível. Há jogos, de facto, muito giros, quando não fascinantes, para todas as idades, para todas as bolsas, para todos os tipos. E depois é um hobby que dá-nos muita coisa e nós damos muita coisa a esse hobby. E isso, para mim, é fabuloso. Exatamente, e uma das partes que eu acho que é importante é isto que estamos a fazer aqui hoje, que é, estamos a falar dele, sem estarmos a fazê-lo na prática, que é jogar, supostamente. Ou seja, toda aquela cultura associada a isto, que nos leva a querer conhecer os autores, a ver quem escreve ou produz conteúdo sobre isto, a ler coisas, às vezes a criar os nossos jogos e as nossas variantes, e também a pensar sobre as nossas coleções, não é? Que é, em parte, aqui o nosso tema, não é? Isto, como hobby, está normalmente associado a alguma forma não diria de colecionismo, porque pode não ser exatamente colecionismo, mas também pode, mas o facto de as pessoas começarem a construir as suas coleções de jogos como o lado natural deste hobby. Mas ainda antes de entrarmos nisso,
como é que tu achas que as pessoas podem entrar no hobby? Já falaste que ir a encontros, entrar com a comunidade, o que é que tu recomendarias para entrar antes de começarem a construir a sua coleção? Ou como processo de construir a sua coleção de jogos? A recomendação que eu daria é, não, estranho que pareça, não começar logo a comprar, mas sim começar a jogar. Experimentando. Procurar os encontros, claro que isso depende da localização geográfica, procurar os encontros onde no Grande Porto e Grande Lisboa sei que há, em Évora também há, em Leiria também há, portanto, fazer esses encontros, ir ter com as pessoas, porque é um hobby social. Não vamos entrar, na minha perspectiva, não é entrar no hobby só vendo, que também é útil, canais de jogos e resenhas e gameplays, que é útil, e também gostaria de falar disso um pouco mais adiante. Mas em ter com o hobby, descobrir pela internet o que é fácil, onde é que se joga perto da nossa casa, ir lá, porque vamos ser muito bem recebidos, as pessoas vão gostar imenso. Olha, não percebo nada disto. Joguei há muitos anos o jogo A ou B ou C, ou então nunca joguei. Porquê é que isto é bom? Então anda cá que eu explico-te. Vamos, olha, gostas de quê? Que hobbies é que tens? O que é que gostas? Sei lá. Olha, então há sempre 2 ou 3 jogos que são bons de entrada, como olha um dos meus favoritos também, que me esqueci de dizer, os Castelos da Borgonha, o Castles of Burgundy, que é fenomenal, fenomenal mesmo, e que é um dos jogos mais antigos da minha ludoteca. E experimentando. Eu acho que a melhor maneira é experimentando, até por um motivo. Quando tu vês vídeos sobre jogos, estás, que surpresa, a ver vídeos sobre jogos. Mas quando tu experimentas, tu tens uma coisa muito gira neste hobby, que eu penso que vais concordar, que é tátil. Eu não estou a mexer num comando e a ver ali o jogo, o videojogo a desenrolar-se. Claro que o livro também é tátil, não é? Os jogos são táteis, são bonitos, as peças são bonitas. Hoje em dia os jogos são muito bonitos, embora não é só isso que conta para um jogo ser bom. Então essa componente tátil também... sabe bem, rolar os dados. Podemos não gostar de jogos muito de dados, eu também, olha, o Ganjo tem, e adoro a maneira como está implementado, mas só o facto de rolar os dados, tão bom. Fascina. É pá, fascina, é que interages com o suporte que é o jogo e com as pessoas, constróis ali quase uma espécie de metaverso, só lá estás tu e estás isolado do tempo e do espaço a jogar, focado a interagir. Pá, e pronto, Exatamente. isso só experimentando. E quando tu experimentas é que vês, epá, isto é muito bom. É como comer gelados. Se eu vejo os anúncios dos gelados e não os vou comer, olha que isto é melhor quando a gente prova. Até posso achar que aquilo é quente, não é? E até podes achar que é quente, sim. Então recomendas que as pessoas joguem muitos jogos, não é? Experimentando. Ir a eventos e tentar saber se já tem algum amigo que jogue ou não e falar com essa pessoa. Epá, não te falo desde os tempos lá da escola primária, mas sei que, que jogas, porquê, fala-me um bocadinho do hobby, gostava de aprender a jogar, não, começar a jogar, como é que faço, como é que não faço. Experimentem. Então, depois de jogar, as pessoas provavelmente vão descobrir que existem muitos tipos de jogos diferentes, se calhar vão descobrir que gostam de alguns, não gostam de outros. Sim. Se calhar depois começam a perceber que existem, por exemplo, o Board Game Geek, que existem tops, que existem rankings, que normalmente os jogos que estão no top são bons, mas não significa que nós tenhamos que gostar deles, porque podem não encaixar com o nosso perfil ou com o tipo de experiências que nós gostarmos. Podemos não ter assim tantas pessoas para quem o jogar, ou não ter tantas oportunidades de jogar um jogo muitas vezes que justifica a compra. Que recomendações é que tu dás mais? Que eu acho que vais falar agora do modo como construir então este apoio, não é? Que é ter os jogos, ou aceder aos jogos, ou ter estes hábitos regulares de jogar. A recomendação que eu dava era tentar jogar mais do que um antes de começar a comprar. Mais do que um, como? O mesmo jogo, de preferência, e vários tipos diferentes de jogos, porque existem tantos tipos de jogos diferentes e alguns que misturam, não é? Portanto, tentar perceber isso. Depois, visitar o site do BGG, que já falaste, o boardgamegeek.com. Não se preocuparem demasiado com as notas que estão lá para os jogos. Vejam esse título conhecido, porque tens lá resenhas, tens lá fotografias dos jogos, tens comentários nos fóruns, mas não é só porque o jogo tem a classificação de X ou Y, como acabaste de dizer, não é necessariamente o jogo é bom, mas pode não ser bom para nós, não vimos a gostar. Acho também importante ver os vídeos de como se joga. Já houve jogos em que eu pensei que não ia gostar, vi o vídeo e pensei, tenho que experimentar ou eventualmente já comprar.
E o contrário, eu disse, pá, aquele jogo é muito giro, deixa cá ver. Mas, não, afinal Pois. não. E aí tens o teu canal, tens, sei lá, estou a dizer mais ou menos de cabeça. Olha, o Siga o Coelho, que é muito giro, dos nossos amigos brasileiros. Do Brasil, sim. Sim, epá, que é muito giro. Tens o Watch It Played, esse explica mais como é que se joga. Tens o Mas John esse já é Gets Games. profissional. Esse já é profissional. Tens o John Gets Games, tens o Rado Runs Through, depois até podes pôr alguns nos comentários depois se quiseres. Tens o nosso Playing Season, do Fábio também. Também conheci pessoalmente depois na Leiria Con, com uma história super engraçada, que não sei se me atrevo agora a dizer, mas pronto, ler essas críticas, ver Mas os podes vídeos como partilhar, estás à vontade. Opa, então é assim. Olha, um dos meus jogos favoritos, então, o favorito da minha mulher é o Clank. Ok. É giríssimo, pronto. E o que é o meu favorito não tem que ser o teu. E um dia jogo um favorito teu que eu não gosto muito, mas jogo só porque me estás a pedir ou quero jogar. E Claro. tu dizes ao perdigo, olha, vou jogar este, não gosto muito, mas vou jogar contigo. E a gente diverte-se, garanto. E esse Clank, que é um jogo em que é deck building, que vais construindo, começas com um baralho de básico, depois vais adquirindo cartas, e depois tens uns meeplezinhos, umas figuras, que andam no mapa e e fazem clank, que é barulho, que são uns cubos. E depois, quando acontecem certas coisas no jogo, há um dragão que ataca. Pronto. E o dragão, que é um dragão fêmea, uma dragoa, chama-se Nyctotraxion. Só que eu chamo a minha mulher Nini e Niki. E no jogo a alcunha do dragão é a Niki. Então, quando eu comprei o jogo, disse-lhe, Tânia, anda cá. Olha, afinal tu és uma personagem do jogo de tabuleiro. Claro, ela atura-me por dever de ofício. Coitada, é uma santa. E depois comentei com o Gustavo, que gostava muito do clã, que tinha lá o dragão, que era a minha Niki. E depois ele terá comentado isso com o Fábio, e um dia ele apresenta-me, o Gustavo apresenta-me o Fábio Lima. E ele diz, então é que és o Perdigão? Já ouvi falar a ti. E eu, coisas boas, suponho. Sim, tu és a única pessoa que eu conheço que diz que de um dos jogos favoritos, não sei se foram as palavras dele, mas que está lá a mulher que é um dragão e que é a Niki. Pronto, olha, escangalhei-me a rir, fartámos de rir. Acabei por não jogar Clank com ele. Esse joguei também no Lisboa Con. E, portanto, olhem, sei lá, os jogos de tabuleiro dão estas graças. A minha mulher achou graça, calma, pronto. Ainda bem, ainda bem. Estamos juntos. Tive sorte, convém não abusar. Calhou. E então, e pronto, e o Clank de facto é fabuloso, e está lá a minha Niki, que coisa melhor é que eu posso querer. Por acaso nunca joguei Clank e queria experimentar, mas nunca calhou. É muito giro. É muito giro. E depois outra coisa, os jogos é para a gente se divertir. É para divertir. É, mesmo quando temos jogos pesados, como tu gostas, é para a gente se divertir, não é para pensares, tipo, meia hora para jogar e depois chegas ao fim, olha, ganhei, mas não me diverti. Não, é para a gente se divertir. Por mesmo acaso, um jogo pesado em que tu pensas, o objetivo é divertir-se. As jogadas, as permutações, tudo aquilo faz parte da diversão, não há volta a dar. É isso mesmo. Se há coisa que eu não gosto é realmente desses jogos quando alguém quer analisar todas as possibilidades, gerando um AP brutal, um tempo de espera brutal e que acaba por destruir a experiência para todos. E eu normalmente não jogo assim, tento jogar o mais rápido que eu posso, mesmo que seja um jogo pesado. Claro que não vou estar a contabilizar todas as opções, mas é uma análise custo-benefício que eu faço, que é, então eu vou estar aqui tanto tempo e dar tanto tempo de espera aos outros, porque eu quero ver é o jogo a desenvolver-se. Portanto, eu obviamente vou pensar um pouco, mas vou escolher aquela que me parece ser a melhor opção ou aquela que vai implementar alguma coisa que eu estou a testar de novo, que eu gosto muitas vezes também de testar coisas novas no jogo e não estar sempre a repetir o mesmo processo ótimo para chegar à vitória. Isso sinceramente não me motiva muito. Por isso é como tu dizes, mesmo nos jogos pesados convém que eles tenham algum ritmo para que seja uma boa experiência para toda a gente, porque já me aconteceu alguns jogos demorarem 5, 6 horas quando eles poderiam ter sido jogados em 2, e isso sim, acho que é de evitar. É um tema, também é um dos meus jogos favoritos, agora estou-me a lembrar deles à medida que vou falando. O Teotihuacan é um que eu tenho tendência para a AP, Analysis Paralysis, paralisia de análise, ficar ali. Pois, se eu fizesse isto e aquilo, e aquilo. Olha,
não vou pensar mais. É isto. Vou jogar e pronto. E às vezes, porque alguns desses jogos pesados, e como sabes, não sei se o Teotihuacan é propriamente pesado, mas pelo menos médio mais há de ser. Acho que sim, já Tem tem uma coisa alguma. muito gira. Já tem, não é? Tem uma coisa muito gira, Miquel, que é, tu começas a jogar, mas tens de adaptar ao que os outros fazem. Muitos heavy games têm isso. Portanto, tu não penses que, tal como na tua vida, vais fazer o que pretendes do princípio ao fim. Porque, por exemplo, no Russian Railroads, outro dos meus favoritos, quantas vezes eu não tenho que mudar, até porque é de colocação de trabalhadores, tu vais àquele ponto que eu preciso, àquele spot, tens as moedas, não sei o quê, e eu, Já não dá. daqui já fiquei de fora. E, portanto, tens de te adaptar, não há uma fórmula sempre fixa, tal como tu, eu gosto de experimentar novas estratégias, mesmo que depois perca, não interessa, faz parte do canão do jogo, e pronto, é muito giro. O que é que eu hei de fazer? É giro. Muito bem. Então, como é que as pessoas constroem a sua coleção? Tens dicas? Tens recomendações? Agora que já experimentaram umas coisas, já sabem, já estão mais informados. Tenho sim, senhora. Primeira dica. Não pensem em comprar todos os jogos que gostam. Não vale a pena. Não vale a pena. Primeiro, Eu o já hobby é pensei caro. eu já pensei que isso é possível, mas depois desisti. Tiveste um reality check. E depois, afinal, não dá. Olha, por dois motivos. Primeiro, o dispêndio em si. Segundo, pelo espaço. Espaço, a última fronteira. Daqui a pouco já não tenho fronteira cá em casa. Já não sei onde é que é de pôr tanto jogo. Já cheguei a vender jogos que vêm a pouco à mesa e gostava deles, mas não tinha espaço para os ter. Isto não é como os videojogos que estão dentro de uma, sei lá, do disco rígido do computador ou de um portátil. Portanto, não pensem em comprar todos os jogos. Dois dos meus jogos favoritos, o Fórum Trajano e o Coimbra, não são da minha ludoteca, são de pessoas amigas que, quando posso, jogo. Portanto, comecem por comprar só aqueles que já experimentaram o que acham que vão gostar. Por exemplo, dizia-se que o Splendor, ou por outra, que o Century era o que ia acabar com o Splendor. Eu não concordo com isso. Mas fui jogar o Splendor, gostei e decidi que não ia comprar, até porque um amigo meu também tem. Portanto, é utópico pensar que vamos comprar os jogos todos. Não há tempo para jogar tudo, não há dinheiro para comprar tudo e não há espaço para ter tudo. Portanto, temos que ser relativamente comedidos. E depois preparem-se a jogos que vão comprar, que até gostam, e depois mais tarde ou mais cedo não vão à mesa, vão vender, ou que foi como aconteceu com o Fury of Dracula, não gostei e vendi, que é outra vantagem paradoxal do hobby. Miquel, não gostas do jogo, vendes, consegues sempre vender. Consegues sempre vender. Claro que não vais fazer uma mais-valia, que isto não é um imobiliário, não é, é um hobby. Mas há o jogo X, deixaste de gostar, ou já vais vender. E portanto, não perdes nada, apesar de tudo, em comprar um jogo que parece que agrada, acabou por não agradar, vendes, é fácil. Tens o Abre o Jogo, onde podes fazer os fóruns de venda, já vendi jogos no Lariacon, já comprei, portanto, olha, não perdem nada. Agora, é utópico pensar que vão comprar os jogos todos, porque, e também não vale a pena, se calhar, comprar muitos tipos diferentes do mesmo jogo. Eu, por exemplo, tenho o Dominion, o pai sagrado dos deck builders, tenho o Clank, que já é um deck builder diferente, tenho o Marvel Legendary e outro que adoro, que é o Legendary Encounters Alien, que acho esse jogo fenomenal, já muito mais pesado do que os outros, quase do mesmo franchise, e se calhar já chega. Só quando aparecer um novo deck builder que eu acho que é excepcional, posso comprar, mas se calhar posso vender um para depois comprar outro, porque já tive muita mais-valia com o jogo. O jogo não é para se comprar, jogar uma ou duas vezes e ficar na prateleira. É para jogar várias vezes. A não ser que sejas um colecionador, não é? Também podes ser um colecionador, é lícito, não tem problema nenhum. Podes querer ter aquelas edições do colecionador por aí fora, sim, desde que jogues. Se fores um colecionador é uma coisa, mas o colecionador é um hobbyista diferente. Embora eu duvido que os colecionadores não sejam também grandes jogadores. Grandes no sentido de gostarem, de jogarem várias vezes. Mas é utópico pensar que vão comprar os jogos todos, não vale a pena. E depois, quando virem que há um tipo de jogo novo, experimentem se puderem antes de jogar. Ou então comprem se acham que vos vai agradar. Porque depois vão ver que os jogos têm misturas. Os dados com locação de trabalhadores, com deck building, com leilão. Alguns misturam várias com trocas, não é? Misturam várias componentes. E o vosso gosto vai mudar. Ao fim de algum tempo, por exemplo, eu sempre pensei que ia gostar muito de jogos pesados. Chego à conclusão que não gosto assim tanto. Não é porque não tenho mérito. É porque, inclusivamente,
com o meu grupo de jogo, não os consigo jogar com a frequência que justifica o investimento, porque muitos deles são francamente caros. E são bons. Acabo por não jogar. Não jogo, vendo. Pois isso é uma coisa que eu tenho sentido também, é isso de, ok, gosto do jogo, é pesado, mas se calhar não vou conseguir jogar. Portanto, não o vou vender, porque também os tenho por várias razões, também colecionismos e afins, mas hoje em dia penso também, por exemplo, se o jogo tem modo solo, ou pelo menos que dê para eu jogar a solo. E isso é uma das coisas que me leva também a considerar alguns destes jogos na atualidade. E falaste dos jogos para jogar com outras pessoas, achas que faz sentido, por exemplo, numa coleção de jogos, ter jogos para várias ocasiões? Ou seja, a pensar nas pessoas com quem vamos jogar ou nas situações que vamos ter em que um jogo pode ser importante? Olha, sim, acho de todo que isso é super interessante. Por exemplo, eu geralmente jogo com a minha mulher, somos dois, portanto, não é? Tenho party games, tenho jogos de grupo, entre os quais o Código Secreto, o Just One, penso que em português também tem esse nome, não é? O outro Penso que sim. é Codenames, pronto. E acho que sim, quando vou quando amigos vêm cá, tenho sempre preparado jogar um party game ou um jogo cooperativo. Quando vou jogar só com a minha mulher, se calhar já jogo um, como o Teotihuacan, mais pesado, que às vezes até fica na mesa que só consigo acabar no dia seguinte. Também a gente tem crianças e por aí fora, e pronto, e temos outras coisas para fazer ao fim de semana, quando nós estamos todos completamente arrasados do trabalho e de outras coisas. E portanto faz todo o sentido. Teres um ou outro jogo mais pesado para as pessoas que gostam de jogar e que jogam contigo, ou para tu jogares, como é o teu caso também, que jogas com a tua esposa e por aí fora, e depois com amigos, não é? Party games, jogos cooperativos, também merece a pena. É um estilo de jogo que eu gosto muito, que é ótimo para as pessoas que vêm para o hobby, porque não estás em competição entre os jogadores. Isso é muito, pá, é muito giro. É francamente muito giro. E depois de vez em quando digo às pessoas, olha, agora vamos experimentar uma coisa diferente, até um jogo menos conhecido. Por exemplo, atrás de ti tens dois jogos favoritos meus também, a minha lista nunca mais acaba. É o Troyes, que está aí Ok, mesmo atrás de ti, gosto tem a muito. expansão Ladies of Troyes. Pá, e tens o Energy Empire, que é muito giro e é uma espécie de tesouro oculto, porque é pouco conhecido, que eu saiba. Pá, e é muito giro e foi um dos meus primeiros jogos. Adoro. É muito bom, muito bom. Também É gosto muito muito. bom. E estou com curiosidade para ver se consigo arranjar depois a expansão, acho que é o Cold War, porque houve uns problemas com o autor faleceu e depois isso teve alguns problemas e depois o jogo acabou por ser comprado felizmente por outra editora e acho que isso nos vai ficar disponível em breve, assim espero, porque melhor ainda aquilo que eu acho que é um jogo excelente e de facto é como dizem, não é muito conhecido, mas acho que é muito bom, acho que é muito bom dentro da sua gama do worker placement. Estavas a falar de vários jogos, tipos e da evolução dos gostos. Eu também tenho notado por mim, especialmente por quem jogava, a minha tendência é muito os Eurogames e acaba por ser estes jogos mais estratégicos, sem conflito direto e afins, mas dou por mim também agora a gostar de alguns jogos com conflito, especialmente para jogar com certas pessoas. Qual é que é a tua opinião sobre isto? Achas que os gostos vão mudando e a coleção tem que ir mudando com isso? E como é que nós fazemos esta gestão depois de uma coleção que vai mudando num hobby que parece também cada vez mais saturado de jogos onde é difícil perceber afinal o que é que vale a pena e o que é que não vale a pena? Pois, eu acho que são lançados por ano literalmente milhares de títulos e é impossível conhecê-los todos, vê-los todos. E o que é que se faz? Eu recorro ao top dos jogos de 2021, do Dice Tower, do Rado, do Paul Grogan. O Paul Grogan faz uma coisa muito gira, que é faz o top em 2021, que eu já vi em dezembro, dos de 2020, e ele depois explica porque, de facto, a ideia é excepcional, é brilhante. Tente ver com o que ali está, o que é que me poderá agradar. Se for preciso, vou ver críticas ou pessoas a jogar, inclusive, ou explicar o jogo, como faz o Paul Brogan. Gaming Rules, não me lembrava o nome do canal dele. E é assim que eu giro. Agora, se há um jogo que eu deixo de gostar um pouco, muitas vezes também não o vendo, porque tenho afeição por ele. Se calhar é mais antigo, foi um dos que me lançou no hobby, mas neste momento posso ter uma coisa. Tenho uma quantidade razoável de jogos de tabuleiro e neste momento praticamente não tenho nenhum que me queira desfazer. O problema é que se eu jogasse um por semana, demorava para aí 2 anos a voltar ao jogo original e a fazer a circunnavegação da ludoteca, que é outro problema
que não é um problema, mas podemos falar aqui, que é, eu já aludi, não há tempo para jogar tudo. Houve alturas em que eu jogava mais, depois tive as crianças, bem, não fui eu, foi a minha mulher, mas pronto, durante as gravidezes dela eu tive ótimo, não chateei ninguém, pá, não a chateei nada, portei-me super bem. Cortou muito aquela dinâmica, pronto, mas espero angariá-los como hobbyistas. O mais velho não está muito para aí virado, mas a minha filha espero que sim. E é isso, mas há jogos que eu deixei de gostar e vendi, outros que deixei de gostar e guardo porque outras pessoas do meu grupo, que é a minha mulher e mais alguns amigos, jogam, mas sim, muda e às tantas chegas à conclusão, olha, tenho 3 deck builders, vou só ficar com os 2 que gosto mais e vendo outra, o amigo, uma pessoa fica toda contente, às vezes ofereço. Gostas, não é? Então pronto, toma. Já tirei a mais-valia do jogo, tenho um amigo, uma pessoa que gosta, olha, ofereço. E depois há outra coisa, que é, alguns jogos, vá lá, os cooperativos, tu podes levar para o teu local de trabalho, para a tua empresa, para os teus colegas e jogares com eles um bocadinho. Acabas por fazer um team building entre colegas, divertem-se. Por exemplo, o Ticket to Ride London e por aí fora, esse não é cooperativo, eu sei, mas são jogos que jogas em 10 ou 15 minutos e são muito giros. E esses cooperativos pequeninos, a Ilha Proibida, o Deserto Proibido, eventualmente o Pandemic, eu tenho o Pandemic Ibéria e tenho aquele Dados, o The Cure, com a expansão, porque não levares para o teu próprio local de trabalho a jogar com 2 ou 3 pessoas, desde que não seja muito longo e o tempo o permita e as obrigações profissionais também. Olha, vamos sair todos, vamos jogar aqui um bocadinho, uma coisa cooperativa. É giríssimo. Distrai, tira o stress, diverte e ainda crias alguma aproximação com os teus próprios colegas de trabalho. É um team building, diria eu. Na verdade, é uma boa forma de aproveitar esses jogos no local de trabalho, até porque alguns são realmente pequenos, conseguimos levar e conseguem-se jogar muito rápido até numa hora de almoço. Sim. Ou numa coisa assim do género, portanto é sempre uma coisa... E a montagem é rápida. Eu adoro o Teotihuacan, mas demora-me quase meia hora a montar o jogo. Eu adoro o Gaia Project, tens mesmo aí atrás de ti, também na edição espanhola que eu tenho, julgo que a tua é espanhola, não é? A minha acho que é holandesa. A tua é holandesa? Ui, isso é muito off-front. Veio dessa na altura, era o que havia. Eu comprei a espanhola, até os risquetosos e não sei o quê. E também demora um tempo a montar. Olha, já agora que falámos em edição e ocupar espanhola, mesa, é preciso uma mesa gigante. Uma mesa gigante. E pronto. E olha, e uma coisa é isso também, cuidado com a barreira da língua. Nem todos os jogos têm edições em português, pronto. Sei que estás envolvido em edições e traduções e localizações, agradeço-te desde já porque acho isso fabuloso e dinamiza a nossa língua. O Century tem os 3 jogos, estão com as instruções em PTPT e em PTBR e as cartas não têm texto, portanto isso aí também não é problema, mas há uma barreira da língua. Há jogos efetivamente que são fenomenais, mas que pelo menos para ler e compreender as regras, podes ter que saber inglês, francês ou alemão, embora muitos deles tenham os manuais bilíngues, como as viagens do Marco Polo, o penso que é bilingue, o Bonfire também, mas pronto, alguns não têm dependência de língua, o jogo em si, como o Bonfire e o Ticket to Ride, que é tudo gráfico, pronto, não tens nada para ler, mas outros, muitas vezes, como os deck builders, se não és muito proficiente em inglês, tens ali, e se esse jogo não é em português, ou eventualmente em francês ou outra língua, pronto, e o inglês é o standard de facto da internet e da indústria dos jogos, vais ter dificuldade um pouco em jogar. Portanto, atenção que a barreira da língua pode ser relevante para algumas pessoas. Sim, eu tenho notado aqui, até no canal do YouTube, que algumas pessoas me dizem isso mesmo, que não jogam alguns jogos, alguns dos que eu até recomendo, porque de facto não existem em português e é uma pena, Mas lá está, o mercado português é pequeno e mesmo as editoras que arriscam fazer em português correm sempre alguns riscos depois de até perderem dinheiro com os projetos que fazem, o que é realmente um entrave grande aqui a isto, não é? É uma questão económica, não é? Pronto, e se corre mal, e se tem prejuízos, ninguém quer, não é? Não é lógico, e é um entrave, até porque muitas vezes os conteúdos estão em português do Brasil, não tenho absolutamente nada contra, atenção, mas sei que em termos de canais de videojogos, disparado, de jogos de tabuleiro, o domínio é do português do Brasil. E ainda bem, ainda bem, porque senão a oferta ainda era mais exígua. Havia muito menos ainda, felizmente
no Brasil tem outra escala, não é? Que não tem cá. Também, claro, são o quê? 230 milhões os brasileiros. E depois e tens também o Board Game Coffee, que é do Mark Maia, Maia é português, portanto ele é descendente de portugueses, não sei se filho, se neto, e esse também é muito giro, também recomendo para depois verem. E pronto, e acompanhem muito o teu canal. E uma das coisas que eu gosto mais no teu canal e que me ajuda a aumentar, vá lá, a minha coleção, quando é caso disso, é quando dizes os jogos que gostaste de jogar e porquê, e os que gostarias de ter jogado e porquê, que geralmente são mais do que os que conseguiste jogar. Sim, E é sempre vídeo, o drama mensal. Pá, além de ser muito giro, esse vídeo eu acho super giro, às vezes por causa desse vídeo decido se de alguma forma, porque tu falas um pouco do jogo ou mostras a caixa ou por aí fora, se vou avançar para esse jogo ou não. E depois há jogos que são verdadeiramente colossais. Aquele caixote gigante do Gloomhaven, uma coisa monstruosa. Não estou a dizer que é negativo, mas aquilo é um monstro. E provavelmente a maior caixa que eu conheço, que não sei se há uma maior, que é aquele Anachrony que tu tens, que fizeste o unboxing. Epá, aquilo está na garagem, porque aquilo aí atrás não cabe. Oh, Miquel, está em baixo, tu tens na garagem, não tens um carro na garagem. Ocupa um cubo inteiro. Ocupa-te aí um cubo inteiro. É uma coisa incrível. Mas é um grande jogo, É um grande jogo. Ainda não o experimentei, vê lá, o ridículo que isto é. Também está carregado de expansões. Depois aquilo tem lá tudo e mais alguma coisa dentro. Só gerir aquela caixa é um desafio. Há jogos que podes jogar meses e meses a fio e não deste a volta àquilo tudo, não conheces todo o conteúdo, todas as expansões, tudo o que aquilo tem. E esse se calhar é um deles. Sim. A quantidade que eu tenho do Marvel, do Legendary Marvel, tenho literalmente, sei lá, 1500 cartas ou mais. Primeiro que eu experimento os combos todos, é impossível, dos super-heróis e dos decks e dos vilões, aquilo é uma coisa quase virtualmente infinita. Então, e neste nosso tema da entrada no hobby, da coleção, o que é que tu achas que é mais importante aqui a referir para quem nos segue? O mais importante é, comecem a jogar. Há alguns jogos, já podemos falar deles, que são sempre de entrada boa para o hobby, que eu recomendo e que são, de facto, muito giros. Alguns dessas recomendações, que são pessoais e intransmissíveis, são da minha experiência de hobbyista, entusiasta, são baratos, o que também é bom. E outra recomendação que eu dava é, já que falei nisso indiretamente, é a questão das expansões. Não vale a pena comprarem logo o jogo e as expansões todas. Já dei para esse peditório e já me arrependi uma data de vezes. Não, comprem o jogo base, joguem o jogo base, se gostarem, abordem as expansões. Se bem que alguns jogos parecem semi-inacabados enquanto não os jogares com algumas expansões. Que é uma crítica que eu faço ao hobby, que não é perfeito, nada é perfeito, que é alguns jogos só com as expansões é que atingem verdadeiramente, me parece, o seu potencial. E é chato, parece que o jogo devia ter sido logo tudo, em vez de lançar e um ano depois a expansão, e pá, afinal o jogo melhorou substancialmente, é muito mais giro. Pronto. E depois vêm as big boxes que já trazem tudo, e depois tu compraste com as caixas das expansões à parte, e depois tens uma com a expansão toda, como surgiu agora com o German Railroads. Mas pronto, epa, é assim, prepara-se. Nem me falas dessa. Consegui comprar usado por uma pipa de massa, passado 3 a 4 meses, olha, vem uma big box com tudo. Ainda bem. Sim, ainda bem. Esta edição que saiu agora, pá, fenomenal. Se não tivesse o resto da outra fruta toda, comprava agora, mas também se não tivesse, não tinha jogado e gostado. Pá, fenomenal. Recomendo vivamente. Agora, alguns que as expansões se vendem à parte, não comprem logo o jogo com as expansões todas. É uma sugestão. Vejam. E por outro lado, as expansões, tentem aqueles que as expansões são, como tu já falaste aqui no teu canal, modulares, que é, podes misturar o que quiseres. Por exemplo, o Bonfire. Tem, salvo erro, 3 expansões, podes pôr uma, a A e a B, a A e a C, a A, a B e a C, e por aí fora, e essas permutações todas. Isso é bom, porque jogas só com aquilo que queres naquele momento ou que te apetece. Outras, a expansão vai tudo lá para dentro e aumenta a complexidade e a reaprender algumas coisas e mecânicas, mas pronto, olha, também faz parte do hobby. Mas a minha sugestão é, não comprem logo o jogo base e as expansões todas. A não ser, pronto, que já haja em big box, sabem que gostam imenso e sai mais barato, como calculas, não é? E já me aconteceu, o facto de eu ter a expansão leva-me a não jogar o jogo.
Porquê? Porque, por Estranho, exemplo, porquê? já não jogo há algum tempo e aquilo muda o sistema de jogo e eu já não me lembro como é que muda e não tenho paciência para ir ver tudo outra vez. E isto aconteceu-me com o Concórdia Venus, estávamos a falar, porque tu tens que mudar as cartas do jogo base Pois e eu tens. neste momento já não sei a quantas ando e não tive tempo para controlar isso. E por vezes isso tem-me acontecido em algumas expansões em que mudam tanto o sistema de jogo que só lidar com aquilo é uma trabalheira imensa e pode afastar. Isto pode ser chato. É. E para quem não sabe, compra e depois e põe assim, e põe assado, e depois às tantas diz, mas eu queria voltar a jogar só o jogo base, e agora como é que pois o jogo no estado inicial pode ser também uma barreira. Por estranho que pareça, as expansões podem ser um detrator aparente do prazer do hobby do jogo, quando na realidade estão lá para que a gente, supõe-se, goste mais. Tem que ser gerido com sensibilidade e bom senso, a questão das expansões. Nós tínhamos falado, que se calhar tínhamos falado aqui de uma coisa que certo, tu querias falar, que era também a questão do Kickstarter. Queres abordar aqui isso também? Claro que sim. O Kickstarter é uma plataforma de crowdfunding e não tem só jogos de tabuleiro. Pronto, peço desculpa desta parte, não quero passar a testar de estupidez a ninguém, mas é evidente que as pessoas, muitas que estão a ver este vídeo, é porque querem o máximo de informação possível. E muitos jogos foram lá financiados, como por exemplo o Gloomhaven, o Kingdom Death Monster e outros. E o que é que acontece? Aquilo é muito atraente. É muito atraente. Mas eu já comprei, também não é, como é óbvio, e não tem mal nenhum, jogos lá no Kickstarter. Acho que devias fazer um vídeo um dia sobre o Kickstarter, sobre as vantagens e inconvenientes disso. Se me permites, deixo já a sugestão. Não sei que me digas, Luís, estás mal informado? Já tenho, mas Já pronto. está, já está. Olha, cá está, estás mal informado, já tenho. Agora vou procurar e vou ver. Mas vou fazer um mais aprofundado no Boa. futuro com outras pessoas que já andamos a planear isso. Mas olha, para quem começa, não vão logo ao Kickstarter comprar. Às vezes esperam um tempão pelo jogo, depois pagas uns portes gigantes e depois mais tarde vês que compras o mesmo jogo na loja favorita ou no site favorito e pagas muito menos de portes. Alguns têm atrasos que nunca mais acabam. Isso foi um bocado por causa da pandemia e o problema da produção. Houve jogos que nunca mais saíram, mas eles aparecem. E depois, o Kickstarter tem um fenómeno que é o medo de ficar de fora, o chamado na sigla inglesa o FOMO, Fear of Missing Out. Não cedam a isso. Pronto, se calhar a versão mais tarde não quiseram arriscar e compraram no Kickstarter para ver se gostavam do jogo, gostam, compram, pronto, não tem alguns exclusivos do Kickstarter, que é uma coisa que eu não concordo, que eu saiba, há empresas como a Stonemaier Games que não gostam de exclusivos, vendem para as pessoas, podes comprar sempre uma versão mais deluxe e outra menos, mas pronto. Não cedam a essa tentação, só para ter mais uns cubinhos de metal em vez de plástico, só para ter mais 10 ou 15 cartas em vez das outras 200 que lá vão, o Kickstarter provoca Kickstarting dependência. E eu acho que o hobby é para ser saudável. Agora, se vem aqui há um jogo zorro, querem comprar muitos giros, cheio de expansões e que vão gostar, pronto, sim senhora. Mas esses então são tipicamente muito caros. Os meus jogos mais caros, embora gostei e não me arrependi de comprar, mas mais caros foram o Kickstarter. Quais é que foram? Foram o Thunderstone Quest, brutal, um dos jogos favoritos da minha mulher, fartamos de jogar aquilo, e foi, como é que se chama aquele agora, de construção de cidades com os hexágonos, que tu também já falaste, o Suburbia. Comprei aquele caixote gigante, também cheio de extras e de coisas, não me arrependo, mas esse foi muito caro. E o Thunderstone Quest também, acho que o mais caro de todos foi o Suburbia. Grande jogo mesmo, também é um caixote gigante. Mas alguns jogos acabo por pensar, não vou comprar, quando vier para o retail, compro na altura, jogo antes, mas acho que o Kickstarter é uma coisa que deve ser um pouco abordada, e a minha sugestão francamente é, quem começa a jogar, não vão logo desatar a comprar jogos no Kickstarter, a fazer funding no Kickstarter, comecem pelas outras estratégias, por assim dizer, que falámos há pouco. Conhecer, jogar com amigos, ir a encontros, que as pessoas adoram receber jogadores novos e explicar os jogos, jogar um bocadinho, comprar uns jogos com uma curva de aprendizagem mais baixa, ao princípio mais simples. Acho que vais comprar um jogo logo muito complexo, foge do hobby.
eu fugi do Fury of Dracula não porque era complexo, mas porque não gostei. Mas garanto, é um hobby muito giro e que dá muita satisfação e é de grupo, pronto, não é uma bolha, somos nós e os outros jogadores a divertir-nos. Sem dúvida, muito bem. Queres acrescentar mais alguma coisa? Olha, queria saber se me dás licença que eu diga alguns jogos que por onde começamos as nossas coleções. São meras sugestões. Muito bem. Vou fazer um disclaimer estilo vídeo dos Estados Unidos. Se não gostar, não me processe, não vale a pena, porque são opiniões. Não sou patrocinado por ninguém, etc, etc. Mas tinha aqui algumas sugestões para verem, pesquisarem, jogarem antes de comprar, mas que são jogos que eu acho que ficam bem na maior parte das coleções e estão na minha, alguns há muito tempo e adoro e nunca me vou livrar deles, ok? Muito bem, então, ótimo. Vá. A ordem não é nada específica. São o Ticket to Ride Europe, o Century, agora tenho que olhar aqui para a minha cábula que tem aqui no monitor, o Century, a Rota das Especiarias, o Majesty for the Realm ou o Splendor, não vale a pena os dois, na minha opinião. Há quem diga que o Century dispensa o Splendor, não tenho essa opinião, portanto acho que podem ter o Century e o Splendor ou então o Majesty for the Realm. Alguns roll and writes, portanto aqueles em que lanças dados e depois preenches folhinhas, os da coleção Von Clever, o Railroad Inc. O Oceanos, muito giro, dá para jogar com pessoas a partir para aí dos 7 anos, tem uma presença na mesa giríssima, é interativa, como tens que oferecer uma carta e depois não queres, muito giro, muito fácil de jogar, muito giro, não jogo às vezes que quero porque nem sempre tenho acesso a 3 ou mais jogadores, funciona muito bem com adultos e crianças. O Clank, adoro, tem que ser. O Clank in Space é assim um bocadinho mais avançado, mas o Clank, especialmente com a expansão Sunken Treasures, fenomenal. Os Castelos da Borgonha, The Castles of Burgundy, fenomenal. Teve uma edição o ano passado, eu tenho a antiga, tem as expansões, tem tudo, tem outro design. Olha, comprem esse porque é muito, muito bom. O Código Secreto do Eto, como já disse. O que é que eu tenho aqui? O Azul, o Istambul, o Catan, o Gizmos, se preferirem. Das bolinhas, não é? Sim, há muito giro. E basicamente é isto. Se tiverem ao fim de 2 ou 3 meses, a vossa coleção tiver estes jogos, vão se divertir imenso, vai dar para o resto do ano todo, vai dar para se divertirem muito, para explorarem os jogos várias vezes, jogarem com pessoas novas e expandirem os vossos horizontes. Acho que estes aqui, por acaso acho que não tem aqui nenhum deck builder, tem o Clank, obviamente. Clank. Merece a pena. Portanto, eu repito, Ticket to Ride Europe, o Century, a Rota das Especiarias, o Majesty for the Realm, alguns roll and writes como os do Von Clever, Sean Clever, assim é que é, Gantz Sean Clever, Doppelt Sean Clever, o Railroad Inc., o Oceanos, o Clank, os Castelos da Borgonha, Código Secreto, Azul, Istambul, Catan e Gizmos. E isto é só tipo 10% da minha ludoteca. Muito bem, tenho esses jogos quase todos também. E gosto deles em graus diferentes, em ocasiões diferentes. Às vezes apetece uma coisa mais pesada, outras vezes não. Pronto, vamos jogar o Ticket to Ride Europe, vamos jogar o Clank. O Clank então diverte-me imenso. E depois roubar o tesouro que eu quero apanhar. E depois, é tão giro, tão giro, tão giro. Provavelmente, tenho que confessar, o Clank é o meu jogo favorito. Comprei uma coisa enorme, também caro, o Clank Legacy, adorei, foi a melhor experiência de Legacy que eu tive, embora eu joguei poucos Legacies, mas não vão logo para esse caixão. Clank é seguramente um jogo muitíssimo divertido. Ok, tenho que o arranjar, por acaso também gostava de montar um grupo para comprar o Clank Legacy e depois dedicar-me a ele. O Clank Legacy é fabuloso, joguei a 3, adorei, é fenomenal. Eu diria até que para Legacy é o dos mais giros por onde começar. Pode não ser o melhor, mas é muito, muito, muito divertido. Mas, atenção, barreira da língua. E seguramente tens que saber inglês para poderes... Mas tem muito texto. Tem muito texto e depois tens o livro em que a história se vai desenrolando, em que eu era sempre o narrador, depois fazia vozes diferentes, enfim, isso depois já são manias, fazia quando era certos personagens a falar, fazia assim uma voz, humanos, vou desintegrar-vos, olha, está ali um monstro, sabiam? Pronto, tangas, mas olha, eu gosto disto, também me divirto com esse show-off e foi uma experiência muito gira. Melhor a experiência, sem dúvida. Melhor a experiência, definitivamente a experiência. Pronto, são estas sugestões, comecem, experimentem,
As pessoas que jogam adoram explicar jogos, ninguém se importa de explicar um jogo pela enésima vez. A maneira de explicar o jogo também tem uma certa ciência que eu já vi vídeos sobre isso, como explicar um jogo, e quando vou explicá-los, até as pessoas com que jogo habitualmente usam um pouco aquele estratagema, certo? E vejam, por exemplo, os do Shut Up and Sit Down, fazem críticas e pronto, explicam como é que se joga de uma maneira que eu acho fenomenal, e comecem a jogar, porque não se vão arrepender. Depois, se começarem a ralhar convosco, tem jogos a mais e por aí fora, pronto, o Micael põe aqui em baixo um disclaimer a dizer que, pronto, não nos processem. Merece a pena, é um hobby fantástico. Muito fantástico. Bem, concordo totalmente. O que eu jogo menos é a solo. Francamente, tenho jogos, não tenho nenhum daqueles que são só a solo, mas tenho jogos que dá para jogar a solo, mas depois acabo por não jogar muito porque não me agrada. Eu também não jogava muito, mas depois, desde que comecei a passar algumas temporadas sozinho, sem ninguém para jogar, especialmente por causa da pandemia, não é? Sim. Comecei a ver alguma utilidade. Não são todos que são assim muito bons. Mas aí eu fui jogar para o Board Game Arena e para sites que têm um catálogo gratuito, e joguei precisamente o Castles of Burgundy gratuitamente num determinado site, e portanto, olha, prefiro isso do que estar a jogar mesmo em solo. Eu por acaso prefiro jogar a solo do que estar a jogar essas plataformas. Compreendo perfeitamente. Até porque digital, assim conseguia jogar. Sim, até porque digital normalmente jogo mesmo jogos digitais. Não tem a mesma piada, não tem mesmo o Castles of Burgundy, não posso rolar o dado, não posso apanhar a pecinha, pôr no sítio onde quero. Não é a mesma coisa, Micael. Porque são físicos, os jogos são físicos. Tens uma relação física. Sem dúvida, não é nada a mesma coisa. Não é nada a mesma coisa. Ok, mais alguma coisa para acrescentares antes de desligarmos? O grande conselho: joguem e divirtam-se. E não joguem com um espírito muito competitivo, aprender a ganhar, aprender a perder. Joguem e divirtam-se. É o melhor conselho que podia dar. Muito bem, subscrevo totalmente. Então vá, vemo-nos por aí, numa convenção assim, esperamos em breve. Esperemos. Se não houver nenhuma calamidade, então lá estaremos, não é? Se não acontecer nada assim de estranho. Mas não vai haver. Também tenciono ir ao Vienna Con no fim do ano. E às outras que vão com certeza haver, deve haver também este ano a Riacon, esperemos que sim. Depois não sei se haverá Lisboa Con ou não, se houver também lá estarei com certeza, e depois também a Invicta Con, pelo menos estas são assim as habituais, e vão sempre aparecendo outras com certeza por aí e por ali. Não sei se há alguma lá para o meu Alentejo, mas gostava que houvesse, porque ainda consigo. Eu acho que vai haver. Lá a casa. Eu ouvi falar qualquer coisa que estavam a planear aí uma convenção para lá. Portanto, se houver, esperemos que sim. Espero que sim. Aí vou de certeza, com ou sem pandemia, com ou sem máscara, com ou sem vacina, com ou sem fato de encontro, eu vou lá estar a chegar a jogar com os outros jogadores. Muito bem. Caríssimo. Muito bem. Então vá. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Obrigado foi muito bom, boa conversa, e vemo-nos por aí online ou presencialmente. Presencialmente. Deus. Tchau, fiquem bem, adeus pessoal.